Bem, pessoal, podemos retomar? Tá todo mundo aí? Todo mundo já voltou do intervalo? E, gente, então, vamos ver se ficou claro para todo mundo, né? Quero ouvir vocês agora sobre quais são os principais impactos dessa saturação turística, né? Quais são os principais impactos? Eu quero ouvir, a gente, vamos pensar agora impactos. De um lado, impactos na população local. Quais são os principais impactos? Para ver se está claro para todo mundo. E de outro, quais são as reações que a população tem. Vamos pensar numa tabela com 3 colunas. E depois, impactos da saturação turística. Coluna do meio, as reações da sociedade civil. E a última coluna, quais políticas públicas precisam ser implementadas. Pensar em ações. Políticas públicas que não podem ser formuladas de forma unilateral. A Prefeitura de Belo Horizonte não vai fazer sozinha. Ela precisa envolver, como é um campo minado, como há um permanente debate, conflito entre os atores, essas políticas públicas precisam reagir, responder a esses impactos da saturação turística, levando em conta o poder público local, a comunidade, as comunidades afetadas, os serviços, toda a cadeia do setor privado, do turismo, e os turistas. Então a gente tem que, são no mínimo 4 atores aí que vão ter que ser ouvidos, para responder aos impactos da saturação turística. A gente pode entender a saturação turística como uma desregulação, ausência de políticas públicas. Então, quais são os impactos, principais impactos da saturação turística? Eu quero ouvir vocês. Quais são as reações, e quais são as ações em termos de políticas públicas que precisam ser implementadas para prevenir e mitigar, reduzir esses impactos. Então eu quero ouvir vocês agora. Tá me ouvindo, Fred? Tô, Júlia, pode falar. Eu acho que os principais impactos que tem são alguns fatores que a gente já até comentou, que é o aumento de aluguel, a dificuldade do transporte público, que muitas vezes tem que dividir, os moradores têm que dividir o transporte público com os turistas. Eu acho que é o fator também dos meios ali de vendas e de produtos se tornarem só direcionado à questão turística. Eu acho que é a questão de não ter muita interação entre o turista e o morador local, que faz perder, de certa forma, a cultura daquela região e que muitas vezes fica... que se perde no meio daquilo tudo. Eu acho que esses são os principais. É isso mesmo, Júlia. Agora eu quero ouvir o pessoal que está aqui, mas que está falando pouco, A Luara, a Luana, a Keila, quem mais aí? O Juan, a Gabriela Cardoso, a Gabriela Assis, a Gabriela Moreira, Gabriela Fagundes, o Gabriel. Eu quero saber se vocês estão vivos, a Ana Rodrigues. Eu quero saber se vocês estão vivos assistindo a aula ou se vocês foram abduzidos e foram levados para outra dimensão. Quero ouvir vocês sobre essa questão que eu coloquei. A Catarina também. Então eu quero ouvir todo mundo que pouco participou ou não participou ainda. Ô Fred, você pode repetir, por favor, a colocação? Eu cheguei no final da sua frase. Tá joia, Catarina. Eu vou repetir. Então eu quero ouvir das pessoas que ainda não participaram, que quero saber se elas estão vivas, estão acordadas. Quais são os principais impactos, para a gente avançar na discussão? Principais impactos da saturação turística, as reações
da sociedade civil a esses impactos e como que as políticas públicas têm que prevenir ou minimizar, reduzir esses impactos. É isso. Então vamos pensar uma tabela com 3 colunas. Impactos das setores políticas, as reações da sociedade civil, né, como que a sociedade civil reage, e a última coluna, quais são as políticas públicas que precisam ser implementadas para prevenir e reduzir esses impactos da saturação turística ou da desregulação do turismo. Ô, professor, é bem aquilo que eu falei antes sobre, sobre ser um conjunto entre as instituições públicas e privadas, né? Para chegar num acordo e também a coisa dos impactos é sobre estar ligado que todos os problemas para os habitantes viram em torno do turismo e também essa coisa que a gente já falou também do texto sobre o encarecimento, né, das habitações, das moradias e também da gentrificação. Eu acho principalmente isso. Assim. Mas isso, você tem razão. Luana, você tem razão. A gente já falou sobre isso, mas a gente pouco falou, vocês pouco falaram sobre quais políticas públicas, né, e aí é difícil mesmo, né, quais políticas públicas precisam ser criadas e implementadas para lidar com esses impactos da saturação turística. É isso que eu quero ouvir de vocês. Quais as políticas públicas que tem que levar em conta turistas, tem que levar em conta como que você leva em conta os turistas, né? Não impedindo, não reduzindo a democratização do turismo, né, de uma forma drástica, né? Você tem que levar em conta os comerciantes, você tem que levar em conta os serviços privados, né, do turismo, você tem que levar em conta os moradores, você tem que levar em conta o poder público, né, que tem uma economia que gira em torno também do turismo. Então, é uma equação complexa, não é uma equação simples de resolver. Né? A gente tem que ter uma compreensão crítica e realista que toda política pública que busca regulamentar o turismo, né, também pode restringir muito o turismo. Então, é uma equação complexa. Né? É isso que eu quero ouvir de vocês, sobre as políticas públicas. Eu acho, assim, que algumas políticas colocadas naquele texto que a gente leu para aula são muito falsas, né? Porque acaba que você prejudica a vida dos próprios habitantes, como o turismo de luxo, que iria encarecer completamente a cidade, e os próprios habitantes não poderiam aproveitar as atividades da sua própria cidade, né? Mas, em questão das políticas públicas, eu acho que, assim, realmente não é muito difícil você chegar numa uma coisa ideal, assim, para todo mundo, na verdade. Eu penso, é uma coisa muito longe, muito utópica, só que, assim, tem um exemplo de Cuba, principalmente, assim, que recebe muito turista, mas ele divide principalmente ali a moeda, que muda completamente o cenário. Então, os habitantes têm uma moeda, os turistas têm outra, que acaba que não encarece para os próprios habitantes, para os próprios moradores, e não prejudica a vida dos nativos. Luana, eu não conheço textos de pesquisa sobre o turismo em Cuba, né? Mas isso vale a pena a gente ler e buscar entender, né? Porque é um estado, né? É um estado muito regulado, né? É um estado de partido único. Então é interessante o caso cubano por isso, né? Que existe muita regulação sobre a população e ao mesmo tempo eles têm um fluxo turístico grande, né? Então eu não conheço, a gente podia discutir isso mais, né? Na verdade, eu fui lá ano retrasado, na verdade. Então, eu tenho uma experiência chegam muito por conta do Mar do Caribe, né? Acho que principalmente chegam muitos turistas em cruzeiros e nessas excursões, assim, grande quantidade mesmo, principalmente da Europa, porque acaba que é muito barato para eles, porque a moeda
do turista, ele equivale a 1 euro. Então, pra gente, acaba sendo um pouco caro, mas pros europeus é muito barato, porque as coisas lá são muito baratas comparadas à Europa, mesmo sendo uma moeda de turista para 1 euro, né? Então, lá você divide, você não tem os turistas não têm acesso à moeda dos cubanos e os cubanos não têm acesso à moeda dos turistas. Os cubanos têm acesso só os que trabalham com turismo, na verdade. E aí você controla aquilo ali para que a cidade não encareça para os habitantes, para que os habitantes não percam em qualidade de vida. Então, então as moradias são todas do Estado, né? Mas, mas a alimentação, então, e lá, tipo, os restaurantes, todos têm o mesmo, por mais que elas não valham a mesma coisa, todos têm o mesmo preço. Se você paga 5 moedas de turista, você paga 5 pesos cubanos. Então, é um modo, tipo, dos habitantes não sofrerem com o aumento do turismo. É interessante, vale a pena a gente ler, né, e discutir com mais informações, né, como que é a política pública de turismo em Cuba, né. Claro que não é possível fazer isso, replicar o modelo cubano, porque as outras sociedades têm um outro regime político, né. Então lá é um regime mais rígido. Você consegue implementar de uma forma mais rápida as políticas públicas, né, como na China, por exemplo, né. Não é possível você implementar isso numa sociedade aberta, numa sociedade democrática, né? Mas, então, gente, o que mais? Eu quero ouvir vocês sobre as políticas públicas agora, né? A Gabriele Cardoso escreveu, né? Deveria colocar a população na cadeia do planejamento turístico, investir em melhorias estruturais dos pontos turísticos, né? Ela, ela falou também no caso da praia de Mangaratiba, né? Que o turismo é regulado, então as pessoas têm que pagar, não é isso? Para entrar lá tem limite de pessoas, tem limite de pessoas lá, né? Não sei se tem que pagar, mas ou é só limite, né? Mas eu queria ouvir mais de vocês. Em relação ao texto, o que o texto traz de proposta de políticas públicas para regular o turismo, a saturação turística? Ô Fred, eu acho que é muita questão que a Andressa até colocou do 5D. E eu acho que o principal aspecto que seria uma maneira de favorecer a todos, de certa forma, seria tentar uma descentralização, porque aí eu acho que continuaria tendo um fluxo de turismo, mas de uma maneira, num aspecto mais positivo do que ocorre hoje com o turismo de massa, a grande quantidade de gente, de fluxo que altera tudo isso. Então, eu acho que praticando e exercendo essa descentralização, além de dar a oportunidade dos turistas ampliarem os espaços que eles conhecem, proporcionando uma experiência às vezes até melhor e mais autêntica, isso iria favorecer muitos moradores que iriam ainda arrecadar, de certa forma, um dinheiro com o turismo, mas visando mais os impactos positivos do que os impactos negativos que ocorrem atualmente. E eu acho que a questão de colocar valor para as pessoas entrarem em praias e tudo mais, por mais que às vezes diminua essa democratização e coloque como elite, é uma coisa que infelizmente traz um resultado positivo. Por exemplo, em Trancoso, tem uma praia lá que você tem que pagar para entrar. E assim, não é um valor barato, mas lá, tipo assim, a infraestrutura do lugar é outra. Não tem um lixo na praia, não tem nada. Então, infelizmente, apesar de estar pagando e não ser todo mundo que vai ter acesso àquele lugar, é um lugar com uma infraestrutura excelente, questão de banheiro e tudo mais, para os turistas utilizarem e até mesmo a população. E assim, não tem um lixo, não tem um nada, é completamente conservado. Então, por mais que esse colocar preço nas coisas diminua
o acesso da população, é uma coisa que favorece muito aquele local e a preservação. A Júlia falando isso me parece muito essa questão de privatizar o espaço público, né? Me parece muito a questão como que chama mesmo? Dos pedágios, né? E aí, quando a estrada está sobre administração, né, de uma empresa, aí supõe que ela fica melhor. Isso, Mas é porque o Estado também não dá conta de fazer tudo, tudo, né? tem limite para o Estado. Se o Estado cuidasse melhor da educação e da saúde, já teria um impacto enorme na população, né? O Estado não precisa cuidar de tudo, né? Eu concordo também com isso. Mas pode falar, Andresa. Exatamente, mas é igual você falou, que aí vem o déficit que a gente vê quando eu escuto essas coisas de impacto ambiental causado pela população. Eu acho que é muito mais no sentido de falta de educação, principalmente educação ambiental, do que necessariamente ter uma empresa fazendo a manutenção daquilo. Que é o mínimo que se espera de um lugar onde você está pagando para entrar, é que a empresa, então, mantenha aquele lugar ok, né? Mas eu acho que, assim, é um mito também, e a gente é muito seduzido por ele, tem que tomar muito cuidado, da gente achar que se paga para entrar, é mais conservado. Porque isso daí gera uma exclusão, isso gera uma coisa muito grande, né? É um paradoxo, né? Ou seja, você melhora a qualidade do serviço, você tem menos impacto ambiental porque você tem menos fluxo. Aquilo que o Clodoaldo está chamando a atenção, né? Você restringe e aí você litiza. Se você litiza, você tem menos fluxo, então é mais fácil, você tem menos impacto e você consegue prestar um serviço melhor, você consegue limpar, igual você falou, né? Você limpa mais rápido a sujeira, ou seja, você coloca mais lixeira, você regula mais o uso dos espaços, né? Eu acho que um dos efeitos dessa pandemia vai ser o aumento da regulação sobre o turismo, porque o turismo ele implica num fluxo de pessoas, né? Então, o exemplo desse final de semana que eu vi no jornal, né? Chegando 2 ônibus, né? Aquele exemplo clássico, né? Que a literatura vai chamar atenção para que o aumento da regulação impede a democratização do acesso, né? Então, ou seja, na Serra do Cipó chegou 2 ônibus com 100 turistas, 100 pessoas que chegaram juntas e ficaram concentradas num pedaço lá das cachoeiras, né? Então, daqui a pouco a gente vai ter uma proibição desses ônibus, né? Então, vai ser aquela coisa, turismo elitizado versus turismo de farofeiro. Ou seja, as pessoas que vão esses ônibus de turistas improvisados, né, ou mais acessíveis, vão ter que pagar ou não vão conseguir acesso, ou vão ter que pagar para ter acesso. Então isso tem um impacto. A gente nunca é um jogo de soma zero, né? O que é um jogo de soma zero? Que todos os atores ficam satisfeitos, né? A gente não vive num mundo cor-de-rosa, né? Não é um mundo perfeito. Então o risco é sempre que algum ator vai ser prejudicado, né? Ou as agências de regulação ambientais vão entender que o meio ambiente está sendo prejudicado, que vai ter um aumento da depredação e de produção de resíduos, ou os turistas a gente vai ter uma redução da democratização, ou os comerciantes, porque vai diminuir o fluxo, e aí você vai ter uma perda, né, do número de empregos gerado pelo turismo, da renda gerada pelo turismo, ou seja, nunca é um jogo de soma zero, é sempre um equilíbrio instável, um equilíbrio complexo de atingir, né? Então a gente pode pensar, essa discussão da turismofobia não serve para a gente... Aqui, ó, Gabriele Cardoso escreveu aqui, ó. O Clodoaldo escreveu, né? O Estado deve cuidar nessa ordem: educação, saúde e segurança. O Clodoaldo escreveu também: eu prefiro onde todos possam aproveitar de tudo. O regime cubano é separatista. A Gabriele Cardoso escreveu: a Ilha Grande eu acho que é em São Paulo, né? Cobra taxa de preservação ambiental, R$ 45 ou R$ 80, e controla a entrada. No Rio, desculpa, é no Rio.
a UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio, né, que faz o planejamento turístico lá, né? Então, o planejamento turístico muitas vezes ele implica num grau de redução do fluxo. E redução do fluxo tem a ver é, com, com a redução da democratização, né? Então, é sempre um equilíbrio instável, né? E que nunca alcança de forma equitativa todos os atores, né? Então isso é interessante, a gente tem que ter uma visão crítica e realista desse processo, né? A gente não acredita que vai ficar todo mundo satisfeito. É difícil chegar nesse equilíbrio, isso que eu quero dizer, né? Mas eu quero ouvir mais vocês em relação às experiências, né? Então, por exemplo, aqui em Minas tem uma experiência clássica, né? Tem estudos que mostram a falta de água, por exemplo, em Diamantina. Então, no Carnaval, ou em outras cidades, né, do estado, em outras cidades que tem esse fluxo, né, normalmente esse fluxo turístico, essa saturação turística, dobra a população da cidade. Então, uma cidade tem 40 mil habitantes, ela vai a 80 mil de turistas. Então, o impacto realmente é enorme, não é brincadeira, né? Então, você tem aí casos de Campos do Jordão, uma população de 80 mil que vai para 300 mil habitantes, né? Ou seja, durante um período sazonal, você tem mais do dobro de turistas do que a população local. Então isso implica em falta de água ou escassez de água, aumento da comida, aumento de todos os itens, né? Aumento dos bens, né? Para a população consumir. Então é interessante a gente pensar nessa saturação turística como uma coisa bem concreta que acontece nas cidades, né, do estado e de outros estados do Brasil, né? Porque a turismofobia é uma coisa mais localizada, mas esse movimento social anti-desregulação do turismo é algo mais europeu. Mas a saturação e os seus impactos é uma coisa que a gente pode identificar pesquisas, né, levantar pesquisas, estudos para cidades mineiras e de outros estados do Brasil, né? Hein, gente? Eu vou abrir aqui eu vou colocar aqui de novo para a gente pensar, né? Eu vou colocar aqui a apresentação para a gente pensar junto. Todo mundo está vendo a apresentação? Gente, eu coloquei abrir a apresentação para a gente pensar em quais são os impactos, né? Aqui na primeira coluna tem o turismo massivo leva a economia local a uma excessiva dependência do turismo, gera um desequilíbrio, né, entre o total de moradores e de visitantes. Então, na alta temporada, você tem às vezes o dobro de visitantes, o dobro de turistas, né? Uma cidade com 40 mil habitantes passa a ter mais de 100 mil pessoas naquele período, né? Você tem um aumento dos preços, né, dos imóveis, né, aluguel e venda, em função da escassez de imóveis para moradia e do excesso de oferta. Uma coisa que vocês pouco falaram é em como regulamentar o Airbnb, né? Uma das principais críticas no caso de Barcelona é uma ausência de uma lei que proíbe, coloca um máximo de oferta de imóveis no Airbnb. Ou seja, os proprietários, essa é uma regulação grave, uma regulação séria, interessante. Né? Uma lei municipal, ou uma lei estadual, uma lei federal, que coloca um teto. Então você pode ter no máximo X% de imóveis para aluguel para o Airbnb, ou seja, para temporada turística. Ou seja, você tem que ter no máximo 30%. Você não pode ter 70%. Porque se você ter 70% de imóveis, de quarto, de apartamento, de casa, para oferta turística, você gera uma escassez de moradia.
na cidade. Moradia porque as pessoas não têm. O preço vai lá em cima, o preço explode. Então, essa é uma lei difícil, né? Porque você vai entrar no direito das pessoas de alugar, né? Você vai cercear o direito que as pessoas têm de alugar para turista. Então você vai colocar um limite, 40% ou 35%, né? Então essa é uma medida complexa, né? E que tem um impacto enorme na qualidade de vida da população local, né? Vocês viram isso no texto? Essa proposta de regulação da oferta de, nas plataformas, né, turísticas, na Airbnb, por exemplo? Sim. Vocês acham que essa medida, né, ela é viável? Você acha que é possível restringir a oferta no Airbnb? Porque essa é uma medida efetiva. Se você consegue colocar um teto, né, se o Airbnb ou outras plataformas só podem captar 30% da oferta isso vai aumentar o acesso e a oferta para a população, para moradia, né? Ô Fred, só uma dúvida que eu não consegui entender, até mesmo no texto. Como que eles estabelecem quem que vai poder alugar? Porque, por exemplo, se eles estabelecem um limite de imóveis que podem estar em plataformas como o Airbnb, como que eles estabelecem quais são as pessoas que vão poder colocar seus imóveis ali? Hein, gente? Essa é uma pergunta interessante. Essa é a diferença de uma sociedade de mercado, como a Espanha, por exemplo, né, Barcelona, e Cuba. Cuba é um regime de partido único, um regime que esse tipo de medida seria facilmente implementada. O Estado lá tem muito poder, ou na China, por exemplo, né? Agora, uma sociedade que não é de partido único, né, como a Espanha, por exemplo, uma sociedade aberta, democrática, essa medida é muito mais difícil de ser implementada. Porque você vai estar interferindo no direito, você vai estar interferindo na propriedade privada. Então isso é interessante. Como vocês acham? Vocês acham que essa política de teto, de limite de oferta no Airbnb, ela é viável? Né? E como que ela se daria? Eu não creio que essa medida de limitar a quantidade de pessoas que pode oferecer um quarto, uma residência, enfim, para uma pessoa se estabelecer lá durante a estadia, ela é viável, ela é possível. Mas essas questões vão até contra as redes hoteleiras, né? Assim, é meio que uma briga, tá? As redes hoteleiras com as plataformas online que oferecem essa estadia por um preço às vezes mais em conta, por uma localização melhor, enfim, com uma flexibilização maior. Eu acho que é meio que aprender a lidar com essas tecnologias, enfim. Se às vezes aquele Airbnb, né, no caso da Espanha, de Barcelona, ou de Veneza e de Berlim, criasse um tipo como fala? Um pagamento extra, como, as redes hoteleiras pagam, de imposto e etc., separado. Então, a pessoa que está alugando aquele lugar, ela vai pagar um preço mais baratinho que o hotel, só que, assim, não vai ficar meio que de graça, né, entre aspas. Então, ela teria que, às vezes, pagar uma taxa de estadia para manutenção de, sei lá, o transporte, a fachada, tudo isso, tudo, que ficaria mais barato com o hotel, mas que ela, assim, ela teria que contribuir para o bem público também, sabe? Entendi. Mas é só uma coisa que eu pensei que talvez poderia ser, assim, adicionada, né, à política, por exemplo, em algumas dessas cidades. Em Catarina, isso que você falou é bem interessante. Ou seja, ao mesmo tempo que você tem o interesse da população em aumentar a oferta de imóveis para moradia, ou seja, você vai pagar um preço mais reduzido pelo aluguel, né? Mas você vai pagar durante anos, você precisa morar, a população precisa morar. Mas ao mesmo tempo você tem um lobby também da rede hoteleira, né? Você tem um lobby do mercado turístico, né? Que quer reduzir a oferta dessas iniciativas, né? Essas iniciativas que não fazem parte de cadeias turísticas, né? Que são as pessoas que oferecem. Você tem quase que ser uma forma de você tirar o hotel, né? Porque o hotel, a pousada, esses serviços
tem um custo mais elevado, né? Então isso é interessante também. Então você tem o interesse da população e ao mesmo tempo você tem um lobby do setor hoteleiro, né? Então eu concordo com você, essa é uma medida difícil de ser aprovada numa sociedade de mercado, uma sociedade democrática. Talvez seja mais viável você aumentar, você taxar, você tributar esses serviços, né? E reverter essa tributação em bem público. Aumentar o número de vagões do metrô, aumentar o número de ônibus em circulação, o número de metrô de superfície, aumentar a limpeza dos espaços, aumentar, sei lá, né? Isso tem que ser discutido na Câmara Municipal, né? Tem que ser discutido com os movimentos sociais que estão pressionando para isso, né? Mas aqui no Brasil, por exemplo, se a gente for discutir o Estatuto da Cidade, por exemplo, que é uma legislação complexa, né, que eu não conheço, então a gente teria que ler, ela poderia colocar um teto. Olha, é do interesse, a moradia é um interesse fundamental, um direito fundamental, como é o direito à alimentação, o direito à saúde, né? Então, tem como você aplicar uma legislação federal e colocar um teto para a oferta de imóveis, né? Colocar um período, por exemplo. Então, aquele imóvel, o meu imóvel, eu tenho uma casa lá, vamos supor que eu seja uma pessoa que viva de rendas, não é o meu caso. Então eu tenho imóveis, aí eu poderia alugar aquele imóvel para temporada, para turismo, durante só 1 ano ou 2 anos. Depois eu teria que colocá-lo disponível para aluguel de moradia. E aí o preço ia baixar, porque as pessoas ganham muito mais com oferta de temporada, né? Então essa é uma discussão complexa, você tem razão, Catarina. Mas eu quero ouvir mais vocês. Professor, vamos dizer um viúvo ou mora numa parte. Aí, por que ela não faz uma república naquela para estudante ou coisa parecida? Que ela vai ter uma renda, e como que o Estado pode entrar na vida dela? Ela está fazendo aquilo para ela ter uma receita para tocar a vida dela, para ir na farmácia, para ir no hospital e tal. Eu não entendi. A gente está falando de políticas públicas, né? Você está falando que o Estado tem que incentivar repúblicas, é isso? Não, estou dizendo, República de estudante? O Estado não eu sou contra toda a regulação. É o meu princípio meu. Mas estou falando o seguinte. Aí tem um cidadão que ele mora na casa dele. A casa dele ele pode alugar. Ele tem espaço para alugar. Por que não deixá-lo alugar e ele não fazer uso de nenhuma política pública? Que precisa de transporte para ele, precisa disso, precisa daquilo. O que a gente está discutindo é que o mercado turístico ele reduz a oferta de moradia para a população. Isso é um problema real. Isso impacta, isso aumenta o preço do aluguel, aumenta o preço de compra de moradia nessas cidades. Essas cidades têm uma dependência, que a economia tem uma grande dependência do turismo, o custo de vida é altíssimo. O custo do aluguel é isso que a gente está discutindo. Então, como lidar com esse impacto da saturação turística, né? Como lidar com essa desregulação do turismo? É isso que a gente está discutindo. É isso que eu quero ouvir você, né? E ouvir os colegas. A pergunta é possível regular esse mercado? Como? O impacto na população é enorme. O custo do aluguel é enorme. A gentrificação expulsa a população. A gente tem os dados lá de Veneza, tem os dados das cidades europeias, né? Que as pessoas saem, elas deixam de morar no seu bairro, né? Vamos imaginar que isso acontecesse em Belo Horizonte. Um processo de gentrificação no Santa Teresa, por exemplo. Ou no Santa Efigênia, nos bairros pericentrais, né? Ou na floresta. As pessoas não iam conseguir mais morar lá. Elas iam sair de lá, porque o custo de vida ia aumentar muito. A gentrificação faz isso. O aluguel ia aumentar muito. Então, isso ia ter um impacto. Aquela população que vive lá 20 anos, 25 anos, ia ser expulsa pelo mercado, né? Então, é possível o Estado regular isso? Essa que é a questão, né? Como que o Estado vai regular esses impactos do turismo, né? Que é o exemplo das cidades europeias. Hein, gente? Eu quero ouvir vocês em relação
as políticas públicas, né? Porque a gente tem que pensar que isso vai acontecer em Belo Horizonte. O Carnaval de Belo Horizonte é um carnaval que está batendo 4 milhões, 5 milhões de visitantes, de turistas, né? Então isso vai ter um impacto, né? Claro que aqui é muito concentrado, né? Só no período do carnaval, 4 dias, 3 dias, né? Então a sazonalidade que determina isso. Mas isso com certeza vai ter impacto na população, né? A prefeitura vai ter que lidar com depredação do patrimônio privado, do patrimônio público, com depredação ambiental, né? E etc. Desordem. Então a gente tem que pensar essa falta de regulação do turismo como uma coisa que afeta a população, uma coisa que é real, né? Gente, eu quero saber se as pessoas estão aqui, se as pessoas estão assistindo aula. Ana Rodrigues, quais são as suas contribuições para essa discussão? Você leu o texto? Você leu o texto? Você leu a aula? Cadê as pessoas? Gabriel. Fred, eu Tá. acho que é só porque é tipo, uma discussão muito difícil da gente fazer sobre isso. Não, a gente tem que pensar junto a partir do texto, né? A partir do texto, a partir da experiência da gente. Vocês lembram de um exemplo do Espírito Santo? A gente sempre tem que situar de forma concreta essa discussão para que ela fique na cabeça da gente, para que vocês tenham uma compreensão mais rica dessa problemática, para vocês não esquecerem isso, né? Vocês lembram de uma prefeitura do Espírito Santo? Eu não sei se foi Cabo Frio. Onde que foi, hein? Uma cidade do Espírito Santo que queria taxar os turistas mineiros. Vocês lembram disso? Isso foi ano passado, eu acho, tem pouco tempo. É recente isso. Foi Guarapari, não, professor? É isso, foi Guarapari, eu acho. Chamou os turistas mineiros de farofeiro, lembra? Aí depois o prefeito voltou atrás. Porque é uma cidade típica que a economia depende do turismo, né? Claro, né? Se os farofeiros saírem, eu não estou querendo detonar o prefeito de Guarapari, não. Mas se os farofeiros saírem da visita de Guarapari todo ano, no verão, Guarapari vai à falência. A cidade fecha, né? A cidade quebra. Lavado aí dos anos 70 para cá, para atender o turismo mineiro. Então é bom ficar atento para isso também. Claro, sem dúvida. Ô, Fred, Pode falar. mas eu acho que também tem aquela questão que, por exemplo, eu não sei se você é familiarizado com a situação de Jericoacoara, que foi... Não, eu não conheço. Aonde que é Jericoacoara? Aonde que é? É no Nordeste. Eu acho que ele, se não me engano, é perto de Ceará e tudo mais. Mas eu acho que a questão em si da cidade, até uns 4 anos, não era uma cidade tão voltada pelo turismo assim. Era uma cidade com um acesso muito difícil, porque você tinha que parar em uma cidade próxima que tinha aeroporto, para depois você pegar uma estrada de terra para chegar na cidade. Então não era uma cidade com alto fluxo de turista, até por essas dificuldades. Mas depois de uns 4 anos para cá, com alto índice de incentivo de marketing ali, até promovido muito por blogueiros e tudo mais, foi uma cidade que foi ganhando uma proporção assim absurda. O número de hotéis lá cresceu disparado, e também aconteceu várias mudanças infraestruturais até para melhorar essa locomoção das pessoas chegarem lá, e o número de turistas assim aumentou muito. Mas agora, na pandemia, no feriado de 7 de setembro, eles alcançaram a cidade, ela teve um boom de turista como nunca antes visto. Assim,
plena pandemia ainda, né? Mas eu acho que as pessoas meio que cansaram de ficar em isolamento e decidiram, então, assim, a cidade teve superlotação de turistas, tendo festas e tudo mais, e foi uma coisa que a cidade nem antes da pandemia nunca tinha acontecido, nem em épocas de Réveillon e tudo mais. Então, eu acho que essa questão é que altera muito o turismo. Então, por exemplo, uma cidade que não era voltada ao turismo, devido a um marketing que aconteceu nela, devido a incentivos, né, até do governo mesmo, para mudar a estrutura de locomoção daquele local, e isso afetou a cidade completamente. Então, teve muitos impactos positivos, até questão de geração de renda e tudo mais, mas, assim, teve muitos impactos negativos, igual essa questão da pandemia. A cidade estava lotada, com as pessoas circulando sem máscara e tudo mais, então, isso para a população local, eles ficaram muito assustados, com medo de uma alta incidência de coronavírus depois desse boom aí do feriado. Entendi. Esse é um caso típico, parece que de um turismo desregulado, né? Falta política pública, né? Na verdade, se você deixar correr solto, se você deixar só o mercado sempre vai incentivar, sempre vai criar, né, através do marketing, através das mídias sociais, desses blogueiros, vai criar formas de aumentar o fluxo, né? Então, esse fluxo regulado, agora então, né, que a gente precisa de mais regulação, pode gerar um impacto no problema de saúde pública, né? Aqui a Vitória escreveu aqui, ó. Sim, saiu no dia 1 que a cidade teve 100% da ocupação hoteleira, 7.500 leitos. Eu acho que a Vitória está se referindo a esse caso que a Júlia falou, né? Jericoacoara, né? Jeri, ela escreveu aqui, Jeri. Eu acho que é no Ceará isso, né? Perto de Fortaleza. Não conheço. Mas é interessante a gente pensar isso, como que a política pública, muitas vezes, ela é ausente da regulação. Né? Muitas vezes o que regula a experiência política, né, é o mercado. Né? E chega nesse nível de saturação. Então, a gente tem uma ausência de regulação de política pública, como o Clodoaldo falou, né? Ele é contra a regulação. Só que a gente vive numa sociedade que o Estado regula. Né? A gente tem regulação em termos de saúde pública, né? Agora, a gente tem regulação em termos de impostos, a gente tem regulação em termos de tudo é regulado. Trânsito, multa, né? O Estado o tempo todo está regulando a vida da gente. Meio ambiente, né? Você não pode cortar a árvore de sua casa sem ter uma autorização do órgão específico da prefeitura que autoriza você cortar essa árvore. Dá multa, né? Então, o tempo todo o Estado regula a nossa vida. Então, essa discussão aqui é para ter mais regulação. O Clodoaldo tem razão. Mais regulação tem impacto, né? Tem um custo alto, isso aumenta o custo, né? Isso diminui a liberdade. Diminui a liberdade dos comerciantes, diminui a liberdade dos turistas, diminui a liberdade de quem quer ofertar serviços, né, privados para os turistas, né? No caso do Airbnb, né? Então, essa é uma questão complexa, né? Como que o Estado ele tem uma função de regular, só que essa função muitas vezes pode chegar naquele limite do Márcio Lacerda, né? De proibir. A regulação não pode ser proibitiva, ela não pode reduzir o processo de democratização, né? Do acesso àquele espaço, né? Então essa é uma discussão permanente, uma discussão que aí o Clodoaldo falou do Uber, né? Que o Uber está incomodando, né? Aqui teve uma grande mobilização da sociedade a favor do Uber, né? A favor desses serviços, né? Que são um pouco regulados, né? E teve uma grande campanha dos taxistas, né? Do setor afetado contra o Uber, para proibir o Uber, né? Isso foi interessante, esse embate, né? Então, o que os taxistas querem? Regular que o Uber seja tão regulado pelo Estado quanto eles são.
aí obviamente o preço vai subir, né? Obviamente o ganho da população vai desaparecer, né? O Uber, ele tem esses, outra forma de regular também o Uber é exigir que as pessoas que prestem serviços no Uber, os motoristas, sejam regulados pela legislação trabalhista, né? Obviamente também isso impacta no preço do serviço, né? Então os taxistas querem mais Estado e os motoristas do Uber querem mais Estado. Obviamente isso vai impactar no serviço, né? Vai ficar muito mais caro, né? Agora, Agora eu queria ouvir vocês, qual que é a relação dessa questão da turismofobia com o tema da aula que a gente viu? Com a questão sobre a padronização, né? Com a questão sobre a alienação, né? Qual a relação que, que as abordagens teóricas sobre a autenticidade, qual que é a contribuição dessa discussão sobre a autenticidade para a turismofobia? Eu queria ouvir vocês em relação a isso. Acho que todos estão relacionados, né? Porque é, essa questão da autenticidade, né? Da falta de autenticidade das viagens, as pessoas acabam indo para esses destinos onde realmente ocorre uma maior massificação, né? Então, as pessoas vão para os lugares onde, por exemplo, já tem um pacote todo programado, onde, né, as visitas que ela vai fazer já são todas pré-determinadas, vamos colocar assim. Então, acaba que essa falta de autenticidade que tem nesse turismo massificado, né, provoca, de certa forma, essa saturação, já que as pessoas, a maioria das pessoas procura justamente esses lugares onde já tem esses pacotes fechados, onde elas já têm conhecimento, elas não buscam planejar o próprio roteiro de acordo com as necessidades dela, de acordo com o que ela quer, com o que ela realmente quer, mas meio que só vai seguindo o resto das pessoas, assim. É igual Veneza tem a concentração ali no centro histórico, né, dos monumentos culturais lá, e fala que o turismo é todo focado ali, né, que tem pouca diversidade, e essa pouca diversidade ela acaba concentrando. Tem também a questão dos cruzeiros, né, porque eu acho que das coisas que a gente estudou aqui sobre a autenticidade, a coisa mais inautêntica que tem, a coisa, assim, se eu posso dizer sem graça, é o cruzeiro. Porque você transfere Eu, a sua eu, vida eu pessoal. nunca tive essa experiência. Isso é interessante, essa discussão, né? Porque a impressão que eu tenho, eu nunca fiz esse tipo de viagem. Mas a impressão que é extremamente padronizado, né? O tempo que você fica na cidade, o navio vai parando, né? Então é muito souvenir, muito compra também, né? Você já teve essa experiência, Andressa? Oi, Andressa, pode falar. Oi, a minha internet está travando um pouco. Mas assim, eu nunca fui também no cruzeiro, não. Eu acho que mesmo se eu tivesse dinheiro, eu também não queria. Porque parece que você está transferindo as suas atividades que você poderia fazer, as atividades do seu dia a dia, para dentro de um navio, sabe? O que me parece é que é um shopping em cima, que você pode dormir em cima do mar, né? É o que eu tenho a impressão. E é tão monótona a experiência que eles precisam de fazer paradas para as pessoas descerem e assim tomar um ar daquilo, sabe? Para as pessoas ter outro tipo de atrativo, porque eu imagino que deve ser uma coisa muito cansativa também. E Veneza tem um problema muito grande também com Barcelona, né? Com os cruzeiros e a questão dos poços também, né? Que tem que cavar para concentrar os cruzeiros.
Eu acho que é tudo muito roteirizado, né? E é tudo muito assim, com falta de opções. Você fez ali a sua rota, é interessante? Eu gostaria de fazer um passeio no Centro Histórico de Veneza, né? Bem como a gente faz também no Centro Histórico de Ouro Preto, né? Não é que a inautenticidade empobrece a visitação, não é isso. Mas é que a falta de opção. Parece que as pessoas não têm mais nada para fazer a não ser aquilo. E o Fred, Fred, pode falar, Ju. pode falar, Anderson. Tá bom. Fred, a minha visão de autenticidade com essa questão da turismofobia já vai pelo sentido do investimento do setor público e do privado, porque acaba que a movimentação do turismo de massa fica uma coisa tão monótona que eles começam a investir nessas áreas e aí acontece uma perda de cultura muito grande da valorização dessa questão dos artesãos locais, esse investimento mesmo em feiras, enfim, vira uma coisa muito, muito monótona, totalmente voltada para o turismo, que é até citado em um dos textos, essa questão do setor público, principalmente, começar a investir no turismo também e a comunidade em si ficar desvalorizada. Pode falar, Júlia. Ô Fred, eu acho que é igual, esses dias eu tava assistindo um vídeo que apareceu por um acaso no meu Instagram, que era um morador de Nova York comentando, falando que as pessoas vão para Nova York, que elas conhecem a Estátua da Liberdade, a Times Square, e eles acham que aquilo é Nova York, que só tem aquilo. E ele falando que eles mesmos, os moradores, nem frequentam assim aqueles lugares. E que a maioria das vezes eles vão para outras áreas que não são que não tem principalmente o foco turístico. Então eu acho que é isso, voltando aquela autenticidade encenada, que você vai para aqueles locais achando que aquilo ali é autêntico, que é o diferencial, sendo que não é, sendo que as pessoas, a população residente daquele local, nem visita aqueles locais frequentemente. É aquela uma vez na vida, outra na morte, que fato foi. Então eu acho que isso é uma coisa que pesa muito. As pessoas, os moradores dali, eles gera uma certa indignação, muitas vezes, de nossa, eles acham que só tem isso, eles não têm vontade nenhuma de conhecer outros lugares, de conhecer realmente a cidade e o que a gente tem para oferecer. Então, eu acho que isso muitas vezes é o que gera um aspecto de turismofobia também, essa falta de busca por autenticidade deles. Não, sem dúvida. Um dos Ah, mas efeitos da saturação, um dos primeiros efeitos da saturação é a centralização em pouquíssimos atrativos. Você centraliza e concentra o fluxo. E essa centralização e concentração gera uma experiência padronizada. Né? Então, isso gera o que o Bernstein chama de bolha. Aquela bolha que o turista só quer o que é confortável, só quer o que é previsível, só quer o que é familiar. E o próprio turista evita contato com a interação com a população local. Então o cruzeiro, por exemplo, é um exemplo perfeito dessa bolha. O turista fica lá sendo servido, né, e tendo acesso aos serviços que ele paga, né, todo o leque de roteiros, né, que o cruzeiro oferece para os turistas. E aí quando ele desce no navio, ele desce por poucas horas para tirar foto, visitar a Estátua da Liberdade, né, ou seja, aquele cartão postal, né, a praça, a Torre Eiffel, o cartão postal. Sempre aquele atrativo turístico é um cartão postal. Que ele tira uma foto, faz uma selfie bonitinha e compra um souvenir para estive aqui, né, lembrei de você. Aquela camiseta vagabunda, né, que você ganha. Steve, lembrei de você e tal. E aí a população local realmente não tem contato nenhum com as pessoas, não tem uma troca, não tem uma interação. Então o que isso reforça essa bolha do turista e essa resistência da população local em relação ao turista, né? Que o turista realmente não quer interagir, não quer conhecer. Mas pode falar, Júnior, você ia falar? eu ia comentar o que a Júlia falou, dessa coisa do turista procurar só ir no cartão postal, em lugares que os residentes nem frequentam sempre, mas também tem aquela questão da urgência, né?
Porque quem mora lá, tá lá todo dia, né? Não tem a urgência de, ai meu Deus, eu tenho que ir porque daqui a pouco eu vou embora. E tipo, não tem. Eles podem. Ah, como que eu vou explicar isso? Por exemplo, eu não sei se eu vou conseguir explicar muito bem. Porque, tipo, ah, eu embolei todo aqui. Não, a gente entendeu o que você quer dizer, né? Que o turista ele tem pouco tempo na cidade, claro, né? Agora, no caso do turismo, no caso do cruzeiro de turismo, da bolha, esse esquema padronizado de visitação ele é elevado ao máximo, né? A gente tem aí quase é quase que uma lógica do trabalho aplicada ao tempo dele de lazer, né? De turismo, de férias. Então ele fica completamente dentro de um esquema de visitação rápida, com comer fast food, comprar serviços, né, para o turista, comprar souvenir, ou seja, fica uma coisa padronizada e quase como uma indústria mesmo, né, uma coisa bem, uma linha de montagem, né, aquela sujeição disciplinada, né. Então isso aí é muito impactante mesmo para a experiência, uma experiência padronizada, esvaziada e impactante para a população local também, né. Isso afeta até o próprio serviço que é oferecido para a população. A população deixa de ter serviço porque dá muito mais lucro se você colocar um monte de fast service, né, para os turistas. Então é uma situação realmente complexa, né? E é difícil para os políticos públicos regular esse mercado, né? A gente não pode romantizar, achar que dá para resolver tudo com uma varinha de condão, tudo de forma rápida, imediata e mágica, né? É complexo para as políticas públicas, né? Até que ponto você pode proibir as pessoas de colocar o seu apartamento, o seu cômodo no Airbnb, né? As pessoas, como que você vai atender a necessidade de moradia da população? Então são coisas difíceis de você regular, né? E ao mesmo tempo você tem uma coisa que vocês tocaram um pouco, que é o exemplo da gentrificação, por exemplo. O que é a gentrificação? Você investe, uma concentração de investimento público e privado. A gente pode ver isso, por exemplo, nas cidades do Nordeste, né? A revitalização dos centros históricos, né? Você concentra muito dinheiro público para turista, para lugares que os moradores pouco frequentam. No caso do Rio, por exemplo, a revitalização da área portuária, né? Custou bilhões de reais, bilhões. O caso da Copa também, né? Então você tem um investimento muito grande, ou da Olimpíada, né? Em áreas que vão receber os turistas e depois vão ser abandonadas. Ou não vão receber a população. Então isso é uma coisa que os movimentos sociais, vocês não colocaram, pouco discutiram, mas tem que ser discutido, né? Um investimento massivo, um investimento enorme de recursos públicos em áreas que já são áreas privilegiadas. Então você vai investir na Savassi, você vai investir no circuito cultural da Praça da Liberdade, você vai investir naquele pedaço da Pampulha que os turistas vão, ali na igrejinha, né, tal. E você deixa de investir em áreas da cidade que poderiam também receber um fluxo turístico e beneficiariam muito mais a população. Você deixa de investir em transporte para a população, deixa de investir em segurança para a população, deixa de investir em revitalização de espaços públicos, né, praça, monumento. Né? Então isso é uma questão também que eles fazem muito em Barcelona, né? Para de gastar tanto dinheiro com turista, com espaços só para turistas, espaços que a população não frequenta, ou nem consegue frequentar porque o espaço está saturado. Né? Então essa é uma discussão rica que vocês têm que fazer também. Né? Eu queria ouvir mais vocês sobre isso. Só pegando um outro ponto que você comentou no início da sua fala, Fred, do cruzeiro. Eu acho que, de certa forma, o cruzeiro ele seria como um beach park em alto mar, porque é uma coisa que isola completamente a pessoa. É a bolha, né? O cruzeiro é perfeito para o conceito de bolha ambiental, né? Mas eu acho que também que, de certa forma, é um tipo de turismo diferente. Eu acho que quem vai para um turismo de cruzeiro e tudo mais, ele não está com a expectativa de conhecer os lugares que vai parar. Eu acho que ele está. O interesse principal dele é curtir o que o navio, que a bolha ali tem a oferecer. Então, eu acho que esse é um aspecto interessante de ressaltar. Mas sobre esse investimento, eu acho que realmente é uma coisa que tem que se
analisar, porque, por exemplo, na minha cidade, de que eu moro em Sete Lagoas, eles fizeram recentemente uma restauração de uma área que é na Serra Santa Helena, que é um dos principais pontos turísticos da cidade, tem uma cascata também. E eles fizeram essa restauração lá e tudo mais, e todo mundo achou que seria algo muito positivo até para os moradores passarem utilizar aquele lugar que estava completamente abandonado. Mas eles fizeram a restauração e, assim, mesmo depois da restauração pronta e de abrir novamente o acesso, ficou uma coisa completamente julgada. Por exemplo, lá tem áreas que dá para colocar restaurante e tudo mais, mas não tem nem restaurante em funcionamento. Então, são coisas que mesmo que a população pudesse estar utilizando, ela não utiliza em decorrência dessa falta de investimento nos locais também. Então, eu acho que esse é outro aspecto. Isso é uma coisa gravíssima, né? Você investir muito dinheiro público em áreas que ou podem ser abandonadas, né? No caso da Copa do Mundo, né? Sabe aquela opção dos elefantes brancos, né? Para que você vai ter um estádio que custou bilhões, né? 1 bilhão, 2 bilhões de reais, lá em Brasília? Lá em Brasília não tem nem time, né? Em Brasília só tem político. Político não joga futebol, graças a Deus, porque senão seria uma tragédia, né? Então, você gastou bilhões no estádio de Manaus. Na imprensa cobriu muito bem isso, né, na época da Copa do Mundo. Né, ou seja, o dinheiro do governo federal, dinheiro do governo estadual, dinheiro do governo municipal, tudo para atender o padrão FIFA. Né, isso desencadeou um movimento grande contra o governo federal da época, né, contra a Dilma, etc. Né, ou seja, para que gastar tanto dinheiro com elefante branco, com estádios que não tem nenhuma serventia para a população. São cidades, estados que não tem nem futebol direito. Que eu saiba, Manaus não tem time, né? Nem na Série A, nem na Série B, sei lá, não sei nem se tem na Série C, né? Então você gastou bilhões de reais. É um país que tem um problema gravíssimo, né, de moradia, um problema gravíssimo de tratamento de água, né, rede de esgoto. Né? Vocês sabem que metade da população do Brasil não tem saneamento básico? Vocês sabem disso? No Nordeste, algumas cidades do Nordeste, 70% da população não tem saneamento básico. Ou seja, não tem tratamento do esgotamento, não tem tratamento de água. Então é um nível de loucura isso, né? Você gastar dinheiro público em pão, um circo, né? Lembra daquela figura, né? Pão e circo. Um circo, que é a Copa do Mundo, e para beneficiar turistas, beneficiar a classe média alta que vai assistir os jogos da Copa, que é caríssimo, né? E você não investir em saneamento básico, né? Isso gera uma baixa legitimidade do poder público, né? Vocês lembram disso, né? Desses movimentos sociais que contestavam a Copa, o investimento público, né? Na Copa e na Olimpíada. Eu acho que foi muito desse investimento ali na região da Praça da Estação que favoreceu, né, o processo de gentrificação da Sapucaí, né? Eles investiram muito ali naquele local e foi logo depois da Copa que começou os reusos assim daquele espaço que os empresários se beneficiaram de uma obra financiada com dinheiro público, né? Eu recomendo que vocês leiam, tem muitos textos. Eu vou pegar um livro aqui, só um minutinho para vocês. Eu vou provar para vocês que isso aqui tem livro aqui, não é só... Vocês já viram aquele pôster que as pessoas colocam? Para fazer aquele fundo, para fazer aquele fundo para intelectual, né? Eu vou provar para vocês que existem livros aqui. Vou pegar um livro aqui interessante, só um minutinho. Então, eu recomendo que vocês leiam esse livro aqui, ó. Vocês estão vendo? Turismo, Arquitetura e Cidade.
Esse livro aqui discute muito o uso do espaço público, o uso da cidade. O investimento. Então tem muito estudo de caso aqui, nesse livro, sobre o investimento do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, né, e os investimentos estaduais e federais na revitalização dos centros históricos das cidades do Nordeste. Então, é muito dinheiro público, né, você não tem ideia. Né? Então, vale a pena ler sobre isso, sobre como que esses investimentos em revitalização, que é legítimo, né? Você está revitalizando o patrimônio, né? O centro histórico do Recife, de São Luís, de Fortaleza, é o patrimônio histórico, patrimônio público. Só que ao mesmo tempo isso é muito direcionado para os turistas. As cidades, a população acaba não usufruindo, acaba não tendo acesso a esse investimento. Né? Isso acaba gerando mais segregação. Né? Então é muito interessante essa discussão sobre cidade, arquitetura e turismo. Né? Eu acho que vale a pena vocês lerem para vocês entenderem essa discussão, né? Para ficar mais claro como que isso é um problema concreto no Brasil, né? No caso do Rio de Janeiro e no caso das cidades do Nordeste. Vocês conhecem a literatura sobre isso? Eu não, mas eu consegui ter uma dimensão de como a atividade turística está ligada a questões da cidade e do espaço geográfico, da arquitetura, com esses textos. Eu achei que foi um dos textos que a gente mais, pelo menos eu, mas aproveitei assim em questão de conteúdo, sabe? Que ele deu uma dimensão, ele fez uma revisão teórica da turismofobia e ele conseguiu resgatar até autores, né, geógrafos, né? Ele foi lá no David Harvey, ele falou muito sobre a mercantilização dos espaços no espaço geográfico. Eu gostei muito, um texto bem interdisciplinar. Sim. E isso é que é interessante do turismo, né? A gente não virar, vocês, né, que estudam o turismo, não virar técnico, né? Técnico só em hotelaria, ou seja, o curso não tem esse objetivo, né? De ser um curso para formar técnicos de hotelaria, técnicos de restaurante, né? Claro que essa questão da gestão do serviço é importante, mas tem uma compreensão de como que as políticas públicas têm que ser intersetoriais, né? Atravessam o turismo, atravessam a mobilidade urbana, atravessam o uso do espaço pela população, né? E esse é o tema da próxima aula, que a gente vai ter no dia 21 de setembro, na próxima segunda, que é o turismo urbano, como que a cidade tem atrativos que grande parte da população que vive na cidade não usa esses atrativos. Né? Então, é uma inversão. É você trazer o morador para usar o espaço público, para se apropriar dos atrativos. Né? Então, o turista já faz isso. O turista de São Paulo, que vai para o Nordeste, né? Que vai para as cidades que tem grande fluxo turístico, né? Ele já faz isso. Agora, o interessante do turismo urbano é você inverter. É você entender que o interessante para a cidade é conseguir criar um fluxo de moradores dentro do território. Né? Esse que é uma discussão nova, né? E inverte essa lógica de você só investir para o turista, né? Fazer campanha, fazer mobilização. Né? Ou seja, o próprio morador ele circula no território e traz movimento à cidade. Né? Claro que ele não vai dormir, ele não vai atender o serviço de hotelaria, né? Mas ele vai movimentar, vai consumir vários serviços dentro da própria cidade. Né? Então essa é uma opção nova. Ô Fred, Pode falar. eu tenho uma dúvida acerca de um ponto que foi destacado em um dos textos, agora eu não vou lembrar qual é, que é que relaciona, de certa forma, a turismofobia com o turismo de realidade, porque fala das tensões devido às transformações socioespaciais e aos processos de turistificação nas favelas do Rio de Janeiro. Eu queria
se você pudesse discutir um pouco mais sobre isso, porque eu não entendi muito bem essa relação entre a turismofobia e o turismo de realidade nesse aspecto. Não, eu tenho que localizar isso no texto também, porque eu também não estou lembrando não, Júlia. A relação da turismofobia com o turismo de realidade, com o turismo de favela, é isso? Eu não estou localizando isso, eu tenho que achar. Eu retomo isso na próxima aula, pode ser? Na próxima aula eu vou localizar isso no texto e você localiza também, pode mandar no grupo do WhatsApp e aí eu faço essa discussão, tá bom? Tá bom. Porque agora eu não estou localizando não. Porque o turismo de realidade ele está associado com o turismo urbano, né, que é você sair. O Gabriel escreveu aqui, deixa eu ler aqui. O Gabriel escreveu: pela indústria cultural, a publicidade e o marketing disseminam, né, um determinado destino e experiência turística. Logo, com a formação daquele turismo de massa, com a saturação daquele local é gerada. E os problemas acarretados por essa acabam provocando as insatisfações populares e a turismofobia. Aí depois ele comenta, né, as tensões devido às transformações socioespaciais e aos processos de turistificação nas favelas do Rio. Tem essa passagem do texto 2. Aí a Júlia falou isso mesmo, né? Tensões devido a transformações. Será que o texto se refere... Eu tenho que localizar esse texto. Eu vou ler novamente. Eu não vou esgotar agora esse ponto. Mas será que é algum tipo de aumento do custo, né? Elevação do custo por causa dos turistas? É isso, Gabriel? Você lembra? Qual que é o impacto? Aumento do custo para a população local? É isso que o aumento de fluxo de turistas nas favelas gera? Aumento de custo de vida, é isso? Sim, o texto vai citar vários exemplos sobre os impactos do crescimento do turismo nos últimos tempos. E um desses impactos que ele cita é esse aí, do turismo de realidade no Rio de Janeiro. E ele cita isso como impacto, né? Ou seja, como algo... como impacto, não necessariamente ruim. Então, o impacto seria o aumento do custo de vida, é isso? Quais seriam esses impactos? Não, ele vai citar vários exemplos. Ele vai falar do processo de gentrificação em Berlim, das agitações sociais em relação às moradias. Não, sim, mas... Vai citando Não, eu sei, mas eu estou falando em relação ao que a Júlia perguntou, em relação ao turismo de realidade, turismo das favelas do Rio. Quais são os impactos nas favelas? Você lembra? As favelas recebem fluxo turístico? Não, eu não lembro. Eu acho que ele nem chega a desenvolver esse... Ah, tá. Ele só cita mesmo. Entendi, porque a ideia da discussão do turismo de realidade, que a gente vai ver, né, que é o último tema, e do turismo de urbano também, é o antiturismo, no sentido de você mostrar atrativos, né, mostrar territórios que os turistas do turismo de massa não estão interessados. Não há um fluxo, né, para esses atrativos. Né? São partes da cidade, territórios da cidade, né, que tem uma história, que tem arquitetura, que tem... e que normalmente não recebem fluxos turísticos de massa. Né, então, a pergunta é quais são os atrativos, né, desses lugares? Por que eles passaram a ser procurados, né, pelos turistas? Né? Quais são os atrativos de uma favela? A cultura, a história, o tipo de sociabilidade, ou o estigma, a violência, né, aquela que o cinema retrata, né, o cinema brasileiro retrata a favela, né, como um lugar incivilizado, inseguro, né, como um lugar do exótico. Então essa é uma lição complexa também, né? A gente vai ver isso daqui a pouco, né, daqui a 2 aulas. Que é uma ampliação dos atrativos, né? Dos fluxos turísticos, né? Agora, em relação aos textos, né, gente? Em relação aos textos, vocês leram e fizeram a síntese, nem todo mundo me enviou, né? Eu recebi de muitos alunos, mas não recebi de todo mundo.
Agora vocês vão fazer a síntese da aula. Né? Vocês leram a aula? Vocês têm dúvida em relação ao material da aula? Em relação aos textos, vocês têm dúvidas? Né? Muita gente já fez a síntese, mas tem gente ainda que vai fazer e vai me Não, enviar. achei que ficou bem claro. E a aula? Vocês têm dúvida? Vocês conseguem fazer conexão com a discussão anterior, né? Com a discussão que a gente fez sobre a autenticidade, sobre a padronização da experiência turística, né? O que é esse turismo sustentável? Então vamos pensar, antes da gente terminar, daqui a pouco a gente termina, né? Então, o que é o oposto da saturação turística, do overturismo, né? É o turismo sustentável. O que é um turismo sustentável? O que vocês trazem aí para o texto? Acho que o turismo sustentável seria aquele turismo que vai ser saudável para as duas partes, né? Para os receptores e para os turistas. Mas vamos pensar em casos concretos, né? Porque não é uma coisa simples, não é uma coisa trivial, né? Não é uma coisa fácil de fazer. Como que você, ou seja, se sair de um estado de desregulação para um estado de regulação, isso tem impacto também. A desregulação é negativa, não é isso? Os textos mostram para a gente que a desregulação absoluta, a ausência de política pública, a ausência de gestão pública é péssima. Tem impactos enormes na população visitada, na qualidade de vida das pessoas. Né? Elas saem do bairro que elas moravam, né? O custo de vida aumenta, etc. Agora, se você regula muito também, tem impacto também. Então, chegar numa regulação que atenda interesses que são conflitantes é difícil, às vezes é impossível. Né? Vamos pensar o caso de Santa Teresa, vamos pensar o caso de praias que começam a cobrar, né, igual vocês colocaram, né, a taxa de manutenção ambiental de uma praia. Aí você começa a cobrar. Você cobra R$20 por pessoa, R$40 por pessoa. Então isso tem um custo. Isso pode ser impeditivo para os turistas. Né? Então isso é interessante discutir isso. Essa fórmula, essa regulação, não é um jogo soma zero. Não é um jogo que todo mundo está ganhando, que ninguém perde. É isso que vocês têm que prestar atenção. Pode ser um jogo que alguém perca, né? Que uma parte vai perder. Quem vai perder? Os turistas de classes populares, né? Ou os comerciantes, dependendo dos turistas, né? Alguém sempre perde. Né? A regulação não é uma coisa, como disse o Clodoaldo, né? A regulação ela é complexa, ela tem custos também, né? Proibir bebida, por exemplo. Então, aqui em Belo Horizonte, a Prefeitura de Belo Horizonte proibiu o funcionamento dos bares, restaurantes, proibiu depois de vender álcool. Então, claro, por causa da pandemia, né? Mas essas restrições, essas regulações têm um custo muito alto. Né? Vocês estão acompanhando, né? Aqui em Belo Horizonte o impacto é que uma parte, 20% dos restaurantes e bares não consigam reabrir, né? Vão fechar permanente, vai ter um fechamento permanente. Então o impacto da regulação é altíssimo, né? Aí a Júlia perguntou aqui, né? Então o turismo sustentável seria um turismo superregulado? Esse é que é o ponto. No caso das cidades europeias, sim. Como o impacto lá é altíssimo para a população local, lá a alternativa é um turismo muito regulado. Ainda mais agora, pós-pandemia, né? Que implica em regras sanitárias muito rígidas. Né? Morreu muita gente na Itália, muita gente na Espanha, muita gente na Inglaterra, muita gente na França. Né? Então, agora a gente vai ter um aumento enorme da regulação. Talvez aqui no Brasil também vai ter um aumento da regulação. Né? Então, a regulação também tem impacto, também tem custos. Né? É isso que vocês precisam problematizar, né? Ter consciência disso, né? E usar os textos para refletir sobre isso. Alguém quer discutir mais algum ponto do texto?
Algum ponto da aula? Algum ponto, alguma questão que a gente abordou pouco aqui? Estou satisfeito. E aí, gente, vamos responder a pergunta da Júlia, né? O turismo sustentável, o que é um turismo sustentável, né? Turismo sustentável é um turismo superregulado, né, com um monte de barreiras, com um monte de regras, né, que obviamente pode ter impacto na democratização do turismo? Vamos responder a pergunta dela aqui, antes da gente terminar. Eu vou pedir para... Cadê a Gabriele Assis? A Gabriele Cardoso? O Juan? Né? Cadê o pessoal que não participou? A Keila? Cadê a Keila? Tá viva, Keila? A Marcela? O Luiz? Cadê o Luiz Maia? Que não participou. E aí, Luiz, tá vivo? Tô sim, tô Ah, então sim. tá bom, pô. Então participa. Se você tá vivo, aproveita e participa, pô. Vou dar uma participada. Mas, professor, eu tava pensando sobre essa questão do turismo sustentável, né? E eu acho que, assim, eu acho que ele seria regulado a ponto de, assim, meio que tentar aliar a economia, assim, tirar uma vantagem boa para o lado da economia, pro lado do meio ambiente e pro lado da população, né? Através do planejamento turístico. Mas eu acho que, assim, seria meio que um meio termo, não sei. Sim, Uma tentativa, pelo menos. sim, claro. Mas a gente tem que lembrar que isso tem custo também, tem impacto também, né? Não é fácil chegar nesse meio termo, né? Com certeza. Hein, gente? Mais alguma dúvida, alguma questão? Ou a gente encerra? Então, quem não me enviou a síntese das aulas, dos textos, me envia, né, essa semana. E para a semana que vem, para segunda-feira, dia 21 de setembro, já é para fazer a síntese dos textos de turismo urbano, tá bom? Então me enviem. Quem já fez, já me enviou a síntese da discussão de turismofobia. Agora é para fazer a síntese de turismo urbano. Me enviar até segunda, tá bom? Então, falta muita gente já fez a síntese dos textos, falta fazer a síntese das aulas. Da aula de hoje, né? Então faz a síntese da aula, me envia até terça, até quarta, né? E já faz a síntese dos textos de turismo urbano. Ok? Então na próxima aula a gente vai discutir o turismo urbano. Então eu quero recordar aqui com vocês, né? A gente vai ter dia 21, próxima aula, turismo urbano. Dia 28, turismofobia. Aí no dia 5 a gente discute as dúvidas que vocês tiverem sobre esses temas, né? No dia 12 é feriado. É um dia, o Clodoaldo me lembrou que é um feriado nacional, né? Dia da padroeira do Brasil. É dia da criança também, eu acho, né? Feriado, não sei se é dia da criança também. Acho que é um feriado das escolas também, né? Provavelmente não vai ter aula nas escolas por isso também. E no dia 19 também a gente discute as questões do trabalho individual, a gente discute as dúvidas, né, que vocês têm em relação ao desenvolvimento das respostas do trabalho. E a data que eu coloquei, qual que é a data que eu coloquei de envio do trabalho individual, trabalho final, gente? Vocês lembram? Dia 25. Isso, dia 25. Então, no dia 25, né, quem precisar de mais um prazo, a gente negocia e tal. Vocês têm que me enviar o trabalho final, tá bom? Então o tempo voa, né? Como eu disse para vocês, o tempo vai voar. Quando a gente terminar setembro, quando a gente terminar as próximas 2 aulas, né, setembro, a aula do dia 21, turismo urbano, e a aula do dia 28, turismo de realidade, turismo de favela, a gente tem um mês de aula, porque o semestre encerra no dia 7 de novembro. Então a gente tem um mês de aula que é só outubro. Aí acaba. Tá bom? A gente pode encerrar? Alguém tem uma questão? Tá ótimo, professor. Tá ótimo? Tá ótimo. Então tá bom. Tá Então concentra. ótimo. Quem não me enviou
a síntese das aulas faz e me envia. A síntese da aula de hoje, turismofobia. Quem não enviou a síntese dos textos, termina e me envia, porque para a semana que vem já tem síntese dos textos de turismo urbano, ok? Ok. Tá bom? Então, Ok. boa semana, excelente semana para vocês. Tá bom? Aí, dúvidas, é só me escrever no WhatsApp ou me escrever no e-mail, tá bom? Tá bom. Então, tchau. Depois eu vou enviar uma reportagem que eu li sobre turismofobia pós-pandemia. Ótimo. Pode enviar, Alice. Obrigado. Então, excelente Tchau, semana. Fred. Tchau, Tchau, gente. obrigada. Tchau. Tchau, tchau, Fred. Boa semana pra você. Tchau. Boa semana para vocês. Qualquer coisa, vocês escrevam. Tá bom?